Olá, bem-vindos ao TCC Narrativas Subalternas, explorando a subalternidade feminina, LGBTQIA+, e relação com o território. Sejam bem-vindos. Olá a todos, meu nome é Antônia, eu sou estudante do curso de Artes Visuais do Bacharel e estou no 7º semestre. Olá, meu nome é Gabriela Ramos, estou cursando Artes Visuais, Bacharelado e estou no 7º semestre. Olá, eu sou João e eu sou aluno do 7º semestre do curso de Artes Visuais Bacharelado. Nosso trabalho se dá por meio de um coletivo formado pelos 3 artistas membros do grupo, que tem como objetivo abordar o conceito de subalternidade a partir do filósofo Antônio Gramsci, e procura explorar 3 perspectivas de grupos subalternos, sendo eles a comunidade LGBTQIAP+, a periferia em questão da territorialidade e a mulher no campo artístico no movimento simbolista. Ainda como resultado da pesquisa, buscamos produzir diferentes obras que dialogam com essas vertentes para a realização de uma exposição. O conceito de subalternidade abordado neste trabalho baseia-se nas ideias do filósofo político italiano Antonio Gramsci. Ele se refere à condição social inferior vivenciada por determinados grupos ou indivíduos em relação aos grupos dominantes na sociedade. Essa subalternidade se manifesta em várias esferas da vida social, como cultura popular, religião, educação, mídia, entre outras, e contribui para a perpetuação e fortalecimento das desigualdades de classe, gênero, etnia e outras formas de diferenciação social. Esse conceito é amplamente utilizado nos estudos sociais e culturais para descrever a situação de grupos marginalizados, incluindo minorias étnicas, pessoas de baixa renda, mulheres, LGBTs, entre outros. No contexto social e político do Brasil, a subalternidade se mostra um fenômeno evidente. O país possui uma história marcada por formas de opressão, como racismo, misoginia, homofobia, transfobia e outros. Neste trabalho, foram selecionados 3 vertentes para análise sobre a perspectiva subalterna. A artista Gabriela Ramos aborda a subalternidade relacionada à presença da comunidade LGBTQIA+, e aos transtornos mentais nas mídias, voltados para a criação de personagens, estabelecendo conexões entre esses transtornos e questões de sexualidade e gênero. O artista João Victor focaliza a territorialidade e o conceito de lugar, explorando as intervenções artísticas exploradas na capital de São Paulo e sua relação com o percurso entre a periferia e o centro da cidade. Eu, por minha vez, estabeleço uma análise voltada para o âmbito social e político feminino, realizando um recorte das produções da renomada artista Frida Kahlo e incentivando um debate que busca observar a valorização das obras das mulheres a partir dos estudos da historiadora Linda Notti. Começamos então em uma das subalternidades, que é sobre os transtornos mentais presentes na comunidade LGBT e EA+, e vice-versa. Tocando nos 2 assuntos individualmente, parecem distantes, mas estão lado a lado mais do que imaginamos, um sendo a base do outro. O foco principal é sobre os transtornos mentais. Mesmo que muito discutido na sociedade hoje em dia, tendo retornos bons, tem sim ainda muito o que caminhar, ainda mais na adolescência e pré-adolescência que aqueles que contêm o transtorno se faz presente ou não sabem identificar, tem vergonha de pedir ajuda ou até mesmo não tem apoio e base de informação. Então, sendo eles meus principais público-alvo, fui na direção de algo artístico muito presente tanto nos jovens mais velhos como nos jovens mais novos, que são as animações, que se pode assistir a qualquer idade, me focando especificamente na ideia de transformar os transtornos mentais em personagens animados, que poderiam ser utilizados para charges, publicidade, propaganda, entre outros. Mas o foco sendo entregar informações base, dicas e autoajuda sobre si mesmos, além de sempre uma orientação a profissionais da psicologia e psiquiatria sempre. Aqui estão os personagens animados em transtornos mentais selecionados e sua base de dados, incluindo o gênero, escolhido através da comunidade LGBTIA+, selecionado em cada. Os traços inspirados nas referências, uma delas sendo o Scooby-Doo,
que é uma animação simples, as cores chapadas, mas algo não tão infantil, mas também não tão adulto, conseguindo ampliar para qualquer público, principalmente para o meu público-alvo. Além também de incluir um pouco do estudo da Antônia e um pouco do estudo do João, que vocês logo verão, incluindo um pouco o símbolo e um pouco do estilo gráfico, para que não seja algo tão distante, mas que seja algo chamativo para o propósito dos personagens. Em relação à territorialidade, a subalternidade na periferia abrange diversas vertentes do pensamento, mas nesse recorte busco destacar uma ideia coletiva de pertencimento, traçando um paralelo entre espaço e quem o ocupa. O meio urbano é palco central na vida da periferia para além da relação de trabalho. Lá, laços são feitos e espaços são ocupados de forma que ocorra a criação de pedaços e a ideia de pertencimento no centro. Apesar dessa ideia de pertencimento existir a partir da criação desses pedaços no meio urbano, a questão principal se torna mais evidente do que nunca. Quem ocupa o centro para além desses pedaços? É óbvio que a periferia construiu o centro, mas por que as estátuas no meio da cidade retratam genocidas que mataram pessoas que vivem hoje nas periferias? Monumentos como o Borba Gato e Monumento às Bandeiras têm um espaço reservado na cidade de São Paulo e reforçam uma narrativa falsa e considerada oficial do Brasil, que agride e mata diversos grupos que se encontram em posições subalternas e que, por sua vez, residem na periferia. Essa narrativa ignora todo o sangue deixado por esses genocidas. É importante que tomemos rédeas das nossas próprias histórias. Com isso, diversos grupos realizam intervenções de forma que questionem o espaço urbano e quem o ocupa. Um exemplo é o grupo 3x3 da década de 70, que transforma o espaço urbano em sua galeria de arte, criando para além de um pedaço, uma reflexão quanto ao local da arte e onde ela pode existir, ultrapassando as barreiras do cubo branco. Outro exemplo mais atual seria do artista Negro Mia, que realiza intervenções no centro de São Paulo, que fomenta um debate extremamente político que vem da periferia para o centro, fazendo essa ponte entre ambos. Com isso, a produção em torno dessa temática se dá pela continuidade de um trabalho realizado por mim em 2022, onde janelas no estilo barroco português foram inseridas de forma descarada no bairro da Brasilândia, onde eu resido, de forma que evidencia a presença da colonização na periferia, ocupando até a sua arquitetura. Essa intervenção foi realizada através de lambes colados. O trabalho inédito aqui realizado segue um caminho contrário ao realizado anteriormente em 2022, onde ele insere símbolos da arquitetura da periferia no centro, como forma de reivindicar o espaço que foi construído pela periferia e por ele é ocupado, trazendo questões de pertencimento, reivindicação de moradia e ocupação, seguindo o mesmo suporte de lambe-lambes. Essa intervenção foi realizada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, onde, através do mesmo suporte, lambe-lambes que simulam tijolos foram inseridos na arquitetura do lugar, junto da frase: de tijolo em tijolo foi a gente que construiu, é nosso. O conceito da subalternidade feminina é uma abordagem teórica fundamental para entender as múltiplas formas de subordinação e marginalização que as mulheres enfrentam em relação aos homens na sociedade. Ele se baseia na premissa de que, em muitas culturas e sociedades, as mulheres são tratadas como inferiores e subordinadas aos homens em termos de poder, status e privilégios. Essa abordagem nos permite compreender as desigualdades de gênero que persistem em nossa sociedade. Essa subalternidade pode ser observada em diversos âmbitos da vida, incluindo o mundo do trabalho, a política, a educação, religião, cultura e principalmente a arte. Na esfera artística, por exemplo, as mulheres são frequentemente marginalizadas e subordinadas em relação aos homens, pois elas têm uma representatividade em exposições e premiações extremamente ocultas e enfrentam obstáculos para expor seus trabalhos em galerias e museus, e têm um acesso limitado a recursos e financiamento. Linda Nottil, em seu influente artigo Por que não houve grandes artistas mulheres?, discute as barreiras enfrentadas por essas mulheres na busca por se tornarem grandes artistas profissionais, além de analisar como a estrutura da arte perpetua o patriarcado. Ao longo da história da arte, predominaram tanto o número de artistas masculinos quanto a representação estereotipada e objetificada das mulheres em suas obras. Essas representações reproduzem a imagem subordinada atribuída à mulher na sociedade. No entanto, é importante destacar que mulheres artistas têm desafiado essas barreiras e contribuído de maneira significativa para fazer arte, trazendo novas perspectivas e questionando suas normas estabelecidas.
O movimento simbolista surgiu como uma reação ao realismo e ao naturalismo, proporcionando uma abordagem artística e estética que vai além da representação fiel da realidade visível. Os artistas simbolistas buscavam expressar emoções, ideias e aspectos subjetivos por meio de símbolos, metáforas e alegorias, explorando o mundo dos sonhos, da imaginação e do inconsciente. Essa linguagem simbólica possibilita uma expressão mais profunda das experiências individuais e coletivas, incluindo as vivências e a percepção das mulheres em relação à sua subalternidade na sociedade. O simbolismo permite uma abordagem metáfora e poética das questões de gênero e da subalternidade feminina. Por meio dos símbolos e das metáforas, os artistas simbolistas podem transmitir significados complexos e sutis, evocando estados emocionais, conflitos internos e questões existenciais. Essa abordagem ela pode ser especialmente relevante ao tratar das experiências femininas, uma vez que muitas vezes as mulheres enfrentam desafios e opressões que são difíceis de serem expressos de maneira direta ou literal. A artista selecionada como base para estudo neste trabalho foi a Frida Kahlo. Através de suas obras, Frida apresenta um simbolismo emocional feminino que se destaca dentro do próprio movimento simbolista e está intrinsecamente ligado à sua própria vivência como mulher. Sua arte desempenhou um papel fundamental na representação feminina da arte e continua a ser uma fonte de inspiração para muitas artistas femininas. Podemos concluir que Frida Kahlo foi uma artista excepcional, cujo impacto influenciou e continua a influenciar gerações de artistas e pessoas ao redor do mundo. Sua vida e obra são exemplos de sua força, criatividade e resiliência, e sua contribuição para a arte e a luta pelos direitos das mulheres será sempre lembrada e valorizada. Em minha obra, busco representar uma mulher exposta à sociedade, cujas feições revelam força, mas também solidão e tristeza. Essa representação simboliza como as mulheres frequentemente se encontram em uma situação na qual precisam demonstrar força e, ao mesmo tempo, lidar com a vulnerabilidade e solidão. Na obra é ilustrada uma criatura indefinida, porém claramente perigosa nas costas desta mulher, simbolizando como as mulheres estão constantemente ameaçadas por inimigos invisíveis, presentes em todos os aspectos de suas vidas, como em casa, no trabalho, nos relacionamentos e até mesmo na sua religião, em outros lugares. Na parte inferior da obra é o corpo de uma mulher, mas em vez de uma cabeça, há uma mistura com o mar. Essa representação visual traz à tona a visão patriarcal de que o valor de uma mulher não reside em suas ideias ou pensamentos, mas sim em seu corpo. Por isso, o corpo feminino está exposto e nu, com uma maior ênfase em sua sexualidade. Essa representação visa destacar como a sociedade muitas vezes reduz as mulheres a objetos sexuais, ignorando sua intelectualidade e perspectivas individuais. Através desses símbolos visuais, busco transmitir a complexidade das experiências das mulheres que estão constantemente equilibrando-se entre a necessidade de demonstrar força e a realidade de enfrentar ameaças e opressões invisíveis. Também desejo chamar a atenção para a objetificação das mulheres na sociedade, evidenciando a luta contra a visão patriarcal que desvaloriza suas capacidades intelectuais e as reduz a meros corpos. Concluindo o nosso projeto por meio dessas expressões artísticas que conseguimos desafiar as normas, combater e debater em prol das subalternidades citadas, além de várias outras muito presentes e variantes pelo mundo. Mas dando o primeiro passo, podemos conseguir enaltecer e dar voz através de nossas artes, buscar a igualdade para todos e os direitos que todos devem ter. Você dando seu primeiro passo, nem que seja através de um lápis e uma tela, podemos chegar longe, dando lugar àqueles que não podem e não têm abertura para dar sua voz, para dar o seu passo. O artista, ele é o meio de conectar os dois mundos. E esse foi nosso TCC, Narrativas Subalternas. Muito obrigada pela paciência, atenção e até breve.